Olá, queria compartilhar mais uma vez uma devocional com vocês. Dessa vez estou baseando no pensamento a respeito da fé cristã. Fé cristã, fé em Cristo Jesus. E essa fé cristã deve ser pensada a partir de uma fundamentação. Ela não pode ser baseada em coisas que não trazem um alicerce, o que possa confirmar a possibilidade da sua existência dentro de uma coerência. Porque senão a gente não vai estar convicto nem naquilo que a gente defende como fé cristã. A fé cristã, ela se baseia na confiança que nós temos em Deus e na certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Então já temos aí a possibilidade para começarmos a caminhar, né, nesse pensamento, nessa devocional. A confiança que temos em Deus, que confiança é essa que nós temos em Deus? E se existe realmente essa convicção, essa certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós que professamos a fé, a confiança em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, entendemos que nele estamos seguros. Essa é a ideia de que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Nele, em Jesus, estamos seguros. Né? Pensando assim, a gente já elimina um montão de coisa. Essas incertezas da vida, essas angústias que muitas das vezes surgem, as dúvidas, elas são retiradas da nossa mente, dos nossos corações, do nosso coração. Por quê? Porque existe em nós que nutrimos essa fé cristã, essa confiança em Deus e que Jesus é o Senhor e Salvador de nossa vida, sabendo que nele estamos seguros. Então a fé já está alicerçada aí nesses pilares: confiança em Deus e certeza de que Jesus é o nosso Salvador. Em frente às incertezas da vida, cremos que a salvação só é possível por meio de Cristo, somente Jesus. Não existe um outro caminho, não existe uma outra possibilidade de se sentir seguro se essa segurança não for estabelecida em Jesus. A nossa fé cristã está baseada nisso. É importante destacar que a nossa, infelizmente, lamentavelmente, em nossa cultura, às vezes fé é confundida como algo cego, uma fé cega, algo irracional. Não, às vezes nós estamos metidos com pessoas que estão caminhando de forma cega, né? Mas esse pensamento de que a fé cristã é uma fé cega, algo irracional, é um absurdo. Lamentavelmente, é um absurdo. Por quê? Porque chamar fé cristã de uma fé cega não ofende, né, gravemente a dignidade dos cristãos. Não só, mas ultraja, desrespeita o próprio Deus. Então, antes de fazer essa acusação de que nós, cristãos, vivemos em uma fé cega, entenda que essa ofensa se dá, esse desrespeito se dá ao próprio Deus. Tá? Porque o termo fé, ela tem uma raiz. E a raiz está na palavra confiança. O termo fé tem uma raiz que é confiança. É confiar em Deus. Confiar em Deus não pode ser considerado como uma crença irracional, não. De maneira nenhuma. Nós temos Deus como o nosso objetivo, a nossa proposta de vida. E confiamos nele, na existência dele. Deus se revelou a nós através da sua palavra.
Nós não confiamos em Deus simplesmente por confiar. Vou abraçar a confiança em alguém, em alguma coisa. Não. Nós temos um fundamento, nós temos um alicerce, nós temos algo da parte do próprio Deus que nos foi dado, que nos foi presenteado de forma muito especial, que é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a autorrevelação do próprio Deus. Essa revelação especial de Deus é um conhecimento direto e sobrenatural que Ele concedeu à humanidade, revelando seu caráter, vontade e plano de salvação. Através da Bíblia conhecemos o caráter de Deus. Através da Bíblia conhecemos a vontade de Deus e o seu plano de salvação. A revelação especial pode ser até considerada como um contraste à revelação geral, que é a natureza. Muitos têm abraçado essa vontade de conhecer Deus através da revelação que chamamos de geral, que é a natureza, né? O que também nos é informado através da Bíblia. A Bíblia nos fala sobre a revelação geral, que é a natureza. Salmo 19. Né? Para ser bem específico, bem certeiro, você pode olhar lá no Salmo 19, que vai estar dizendo, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Embora essa revelação geral, que é a natureza, manifeste o poder eterno, grandioso de Deus, o Deus Criador, no entanto, ele jamais vai nos proporcionar uma revelação plena de Deus. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz a revelação especial, nos dá informação sobre o Deus Redentor. O Deus que tomou a forma humana, assumiu a forma humana para nos redimir de nossos erros, pecados, delitos. Somente Jesus assumiu isso. A Bíblia nos fala sobre esse Deus Redentor. Somente ela nos dá a possibilidade, a certeza, o firmamento, a convicção, o alicerce, na qual defendemos que a nossa fé está baseada em Jesus. Em Jesus, sendo Ele o nosso Salvador. Confiamos no amor de Deus. Há de se destacar que Deus se revela nas Escrituras e tem também se revelado no decorrer da história de forma individual, no ato da conversão de homens e mulheres, né? Em que essas pessoas que individualmente têm tido um encontro com o Senhor têm recebido do próprio Deus uma revelação. E essa revelação de Deus que se dá no ato da conversão, onde pessoas se rendem a Cristo como Senhor de suas vidas, eles são impactados através de uma experiência empíricas, né? Que são por natureza subjetivas e pessoais, mas que são evidenciadas através de um novo modo de viver, através de relatos evidenciados de transformação de vidas, onde pessoas ganham a partir de uma experiência individual com Jesus, alinhada à Bíblia, tendo Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas, onde passam a viver segundo os princípios bíblicos, essas pessoas ganham um propósito e uma nova direção na vida. É a conversão, né? A conversão que é descrita como uma mudança de vida, de coração, de mente, um renascimento que se dá abandonando antigos hábitos, vícios e estilos de vidas prejudiciais, onde adotam uma novidade de vida que refletem o ensinamento cristão.
Isso é algo extraordinário. Então a fé e o reconhecimento, a fé e o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, a fé e esse reconhecimento são, na verdade, um presente dos céus. Não há de se falar que é um esforço humano, não há de se falar que é mérito humano, não. Vem de cima, vem de Deus, do próprio Deus. E isso ocorre todas as vezes que uma alma, em algum canto do planeta Terra, isso tem ocorrido exatamente agora, nesse dado momento, onde pessoas têm ouvido a voz do Evangelho, o anúncio do Evangelho, e têm respondido a esse anúncio, seguindo a voz do bom pastor. Momento em que ocorre a revelação vinda do Pai. A Bíblia nos fala em Mateus 16, 17, dizendo assim: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso foi revelado a você não por carne ou sangue, mas do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o próprio Pai, o próprio Deus, revela isso, onde entendemos que Jesus é o Senhor e Salvador de nossa vida e nos rendemos a Ele. Uma convicção que muda comportamento de vida. Não é apenas entender que Deus existe, que Jesus existe, não. Uma mudança, uma confiança que gera transformação de vida. É a ação divina de se auto-revelar de Deus. Deus se revela. E toda essa ação divina de se auto-revelar, através de experiência divina, através da Bíblia Sagrada, da natureza, e ele faz isso de forma muito especial, através da Bíblia Sagrada, revelando seu grande amor, onde ele nos dá, doa esse amor revelador através de Jesus Cristo, e onde há um encontro real, onde pessoas têm se encontrado de forma genuína, verdadeira com Cristo Jesus, e isso é visto, anotado, é percebido através da mudança de vida de pessoas que viviam de forma totalmente diferente antes de encontrar Jesus, e a partir de Jesus vivem uma vida totalmente diferenciada. Essa ação de vida divina de Deus, de se auto-revelar, se dá para ele ser eminentemente confiável. Confiável. Eu tenho me pegado muito nessa palavra de confiança, de confiável. Um Deus que nos formou, um Deus que cuida de cada um de nós de forma individual, nos protege, livra, salva, e que nos chama para viver um relacionamento com Ele de total confiança. De total confiança. Ele é digno de nossa confiança. Ele nos dá plenas razões para confiarmos nele, provando que sempre será fiel e digno de nossa confiança. Agora, existe uma total diferença entre fé e credulidade, Ser crédulo é acreditar em algo sem uma sólida razão. Este é o material no qual as superstições são feitas e até mesmo prosperam, tá? É porque não fique achando que tudo que vem dando certo no mundo vem de Deus. Não, nem tudo vem de Deus. Cuidado com a glória deste mundo. Cuidado, a expressão "se te prostrares e me adorar, tudo te darei", não é dita por Jesus. Não é dita por Jesus. Se te prostrares e me adorar e tudo te darei, isso jamais foi dito por Jesus, foi dito por Satanás. Tá? Satanás que trouxe essa expressão, e muitas pessoas têm se apoderado disso, achando que a partir de Jesus a prosperidade é certa, enfim. Isso é um outro momento para um outra devocional. Mas, no que se diz respeito à fé, a fé é estabelecida sobre raciocínio coerente, consistente e sobre sólida evidência empírica, onde homens e mulheres testemunham a respeito de fatos e evidências vistas e vividas. Pedro escreveu: "Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares
das suas majestades. 2 Pedro 1,16. A verdade do Evangelho se baseia em eventos vividos e históricos, que foram e são relatados por aqueles que viram, ouviram com seus ouvidos e olhos. Se o relato bíblico não é confiável, então a nossa fé é em vão. Se o relato bíblico, se o que temos aqui nas Escrituras Sagradas não são confiáveis, então a nossa fé é em vão, a fé cristã é em vão. Mas a confiança que temos nas verdades das Escrituras Sagradas, na Bíblia, sendo ela a palavra de Deus, a teologia, né, do Espírito Santo, sendo ela a revelação de Deus para nós, isso nos dá o fundamento suficiente para a nossa fé cristã, tendo em vista que a palavra de Deus nos revela o grande amor de Deus por nós. É a palavra de Deus que nos revela o grande amor de Deus por nós. Nos diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos diz também a Bíblia também nos diz que Deus prova o seu amor para conosco ao enviar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E é nessa confiança que nos apegamos. A nossa fé cristã está presa no amor de Deus por nós. Temos plena certeza disso. O autor, ao livro dos Hebreus, nos dá um conceito, uma definição clássica de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. A fé cristã está baseada naquilo que a gente não vê, nas coisas invisíveis, não nas coisas visíveis. Porque as coisas visíveis são perecíveis, as invisíveis são eternas. Servimos um Deus eterno, um amor incomparável. A fé cristã, portanto, de uma forma bem resumida, deve ser entendida como algo mais amplo do que simplesmente crer que Deus existe. Que, embora seja importantíssimo crer que Deus existe, mas não é isso que nos define como filhos de Deus. Não. Até mesmo porque tem muita gente crendo na existência de Deus e indo para o inferno. Muita gente dizendo que Deus existe, crendo que Deus existe e indo para o inferno. Exatamente isso. Tiago escreve: crê tu que Deus é um só? Bem fazes. Mas até os demônios creem e tremem. Percebe o sarcasmo de Tiago? Tiago 2, verso 19. Uma coisa é crer na existência de Deus. Outra é crer em Deus. Crer em Deus é confiar nele. Confiar no seu imenso amor. Confiar que ele não nos abandona. É ter a convicção de que ele está conosco todos os dias. É ter a certeza de que a mão dele nos protege, nos guarda, nos livra, nos socorre. É ele que nos sustenta, é ele que nos preserva na pessoa de Jesus. É viver em segurança, na sombra do Altíssimo, é estar descansando na sombra do Onipotente, é ter nele o nosso refúgio, o nosso abrigo, ter nele a nossa fortaleza, saber que ele é a nossa torre forte. Crer em Deus é confiar na sua palavra, é crer e confiar a ele toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Familiar, trabalho, vida cristã, profissional, futuro, presente. Confiar nele toda a nossa vida. Pois a Bíblia nos assegura que ele já proporcionou tudo que é necessário para estarmos com ele neste mundo e na eternidade. E tudo se resume em Jesus. Tudo se resume em Jesus. A totalidade da nossa fé cristã, a totalidade da nossa fé cristã é Jesus. Tudo por ele e para ele. Que Deus nos abençoe. Um abraço.